Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu agradeço a Deus a oportunidade de poder estar aqui à frente para pregar a sua palavra e trazer edificação para a igreja em nome de Jesus. Ao pastor Márcio pela oportunidade de ceder o púlpito para podermos estar expondo as escrituras. E eu peço que a igreja abra em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Leiamos 1 Reis 19, a partir do verso 1. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas de Baal. E ela mandou um mensageiro avisar a Elias o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali seu ajudante e foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: Já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo do Senhor tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: Levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. No versículo 8 já, Elias se levantou, comeu, bebeu, e aquela comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: Saia e vá diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel,
e unja Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, como profeta, para que fique em seu lugar. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram ao Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez na Tua presença, ó Deus, estamos aqui para entender, ó Pai, o que Tu tens para falar aos nossos corações nessa manhã, ó Deus. Que eu possa, Senhor, estar sendo usado como boca Tua nessa manhã, ó Deus, para abençoar a vida da Tua igreja, ó Pai. E para, Senhor, que pessoas que possam estar passando por um momento parecido com o de Elias, ó Deus, possam entender o Teu cuidado e o Teu agir, ó Deus, na vida delas. É isso que eu te oro no nome santo de Jesus. Amém. Deixe sua Bíblia aberta em nome de Jesus. E nós estaremos refletindo hoje quando o desânimo aflige a nossa vida. Nós precisamos entender, se a gente voltar um pouquinho para o capítulo 18, nós vamos ver que o povo de Deus estava passando por um momento muito difícil. Um momento em que o povo estava se dividido entre adorar aos falsos deuses, ao Deus Baal, com D minúsculo, só para constar, e ao Deus verdadeiro. E nós víamos essa divisão no povo. E muitas pessoas do povo de Israel, do povo de Deus, estavam se curvando e beijando a imagem de Baal. E nós vemos no capítulo 18 a vitória de Elias em cima dos profetas de Baal, né? E tudo isso acontece no reinado do rei Acabe, um homem muito influente politicamente, mas que espiritualmente era muito fraco e reprovado por Deus. Um homem que abriu as portas do seu reinado para a entrada de outros deuses através de um casamento com Jezabel, uma das pessoas citadas no texto e uma das pessoas que provoca, né, esse sentimento em Elias. E Acabe faz saber à sua esposa tudo o que aconteceu no monte, né, todo o desfecho da história da derrota dos profetas de Baal. E Jezabel promete vingança e quer matar, entra numa perseguição acirrada contra Elias. E nós vamos entender justamente isso, o efeito do desânimo na nossa vida. Porque Elias estava no auge do seu ministério, onde você consegue derrotar todos os profetas, Deus se faz presente, Deus se mostra. Elias estava naquela fase de que, poxa, está tudo dando certo, Deus está me usando, estamos podendo mostrar ao povo a glória de Deus, mas com a ameaça de morte de outro humano, Elias sente o desânimo na sua vida através do medo. É curioso porque Elias, diante de 400 profetas, Elias não tem medo, busca ao Senhor, o Senhor se mostra presente, mas por causa de uma mulher, de uma pessoa, Elias se apavora. E o medo na vida de Elias, quando nós olhamos para Elias, nós olhamos para nossas vidas. Nós estamos muitas vezes com o nosso ministério decolando, graças a Deus, tudo dando certo, mas como ser humano, nós sentimos medo de às vezes coisas tão pequenas. E o medo é algo comum e natural do ser humano. Existem diversos tipos de medo. Existem medos de coisas realmente grandiosas e existem medos de uma barata, que se passar voando aqui, muita gente sai correndo. Então o medo é natural do ser humano. Porém, o excesso do medo é um fator que causa na vida de muitas pessoas um declínio, uma descida de ladeira abaixo. O medo é natural de todo ser humano. Em alguma fase da sua vida você vai sentir medo de alguma coisa.
mas o excesso do medo, ele vai te trazer algumas consequências. O medo associado com a frustração é um dos grandes fatores que desencadeiam a depressão. O medo e a frustração é um dos grandes fatores para desencadear a depressão. E de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 12 milhões de pessoas hoje no Brasil sofrem de depressão. E quando nós olhamos para esses dados, nós percebemos que a depressão também chegou na vida do cristão. Nós vemos muitos que estão na depressão. A depressão é um ponto que antecede ao que nós estamos hoje prevenindo, que é o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. E a depressão também chegou nos nossos irmãos da nossa igreja, em geral. E olhando para Elias, nós vemos que a depressão também pode chegar no servo de Deus. Por muitas vezes se disse que a depressão era um fator que estava desencadeado pela falta de Deus, a ausência de Deus, de não estar dependente. Mas nós vamos ver que alguns sentimentos naturais de nós, seres humanos, podem diminuir o tamanho de Deus, se não estivermos atentos. O medo, ele está presente nas nossas vidas, está presente na vida dos animais, embora os animais tenham medo e reajam com o instinto, nós reagimos ou tentamos reagir com a razão. E muitas vezes o desânimo que é comum, quando ele passa por um longo período de tempo, o medo em excesso, quando passa por um longo período de tempo, ele se torna algo perigosíssimo na vida do ser humano. E através do medo em excesso, muitas vezes o desânimo, nós iremos perceber que o excesso do medo fará nós não perceber muitas vezes o cuidado de Deus na nossa vida, que é o segundo ponto. Nós vivemos nos dias de hoje dias difíceis, dias complicados, em que se você não estiver ligado aos céus, você pode às vezes parar e perceber e pensar: onde é que está Deus nesse momento? Muitas vezes as pessoas se acordam, vão se arrumar para ir para o trabalho, para ir para a escola, às vezes no trânsito, e algumas vezes você pode não perceber o cuidado de Deus pelo excesso do medo ou por estar enchendo o seu coração de coisas negativas. Muitas vezes você liga no rádio de manhã cedo e já recebe aquela notícia: está tudo um caos, morreu fulaninho de tal. Tem aquele programa, né? E às vezes quando você fica observando muito isso, você não faz a sua meditação diária, seu coração vai se enchendo de coisa ruim. É aqueles programas de reportagem que só mostra tudo de ruim que está acontecendo, muitas vezes por escolhas erradas do ser humano. E aí você não busca o principal, que é aquilo que vai te motivar, que é a palavra do Senhor logo cedo. Então muitas vezes você vai ver que o mundo está um caos, com muitas guerras, mas você, quando não vai ler a palavra do Senhor está dizendo que a terra está cheia da glória de Deus. E aí você começa a encher seu coração
de medo, de notícias e de informações que não edificam, enquanto o motivador, que é a presença de Deus, o cuidado de Deus na nossa vida, ele fica de lado e o seu coração se entrega ao desânimo de uma forma pavorosa. Hebreus 12, versículo 2, ele vai dar um conselho para você: conserve os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Hebreus 12 vai dizer isso, e nós vamos perceber, quando Elias não percebe o cuidado de Deus, Elias vai chegar lá no versículo 10 e vai responder ao Senhor: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti, mas o povo quebrou a aliança, o povo quebrou o Teu altar. Eu sou o único que estou aqui, sobrando, e agora estão querendo me matar. E às vezes, quando você não percebe o cuidado de Deus, você às vezes tem esse pensamento. Às vezes nós temos esse pensamento: poxa Deus, eu tenho me dedicado, claro, eu sou um servo humilde, mas Tu sabes que dentro da minha limitação eu sou fiel. Eu sou fiel à Tua palavra, eu sou fiel no dízimo, mas o mal está batendo na minha porta, estão me perseguindo. Por que está acontecendo comigo? E muitas vezes, essa fala de Elias é mais uma declaração de que naquele momento, por excesso de medo, Elias não percebe o cuidado de Deus. O mesmo Deus que já se provou fiel, que já se mostrou ser o Deus verdadeiro, o Deus que Elias servia, o Deus que Elias acreditava, mas no momento de desânimo, Elias não conseguiu perceber isso. Max Lucado, num dos seus livros, tem uma frase que vai falar o seguinte: concentre-se nos seus gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus e os seus gigantes tropeçarão. Essa frase é muito interessante porque quando nós olhamos, muitas vezes no carro, não sei se você já viu, tem uma frase que diz: se você disser a Deus que tem um problema, ou você vai dizer ao problema que você tem um grande Deus. E muitas vezes o não perceber o cuidado de Deus é justamente isso. Muitas vezes colocamos os nossos problemas acima da grandiosidade do nosso Deus, que resolve todos os problemas. Quando nós colocamos os problemas, o medo, a ansiedade acima de tudo, nós vamos para o terceiro ponto, que é o efeito do desânimo nas nossas vidas, que é o não querer seguir. O excesso de medo, não perceber o cuidado de Deus, vai te fazer querer parar, querer desistir. E quantas pessoas nós vemos que estão desistindo? Às vezes é uma frustração com a igreja, às vezes é uma frustração com o irmão, às vezes é uma frustração com o pai, é um emprego que não está bem, é um emprego que não aparece, e desiste parar, e decide parar. Eu fico imaginando em Atos 16, se Paulo e Silas, que estavam pregando a palavra do Senhor, expulsando demônios de uma mulher endemoniada, foram presos, açoitados, lançados na prisão.
eles poderiam estar com a mesma oração de Elias: poxa, Senhor, eu estava falando do teu amor, estava falando da tua palavra, expulsando demônios em teu nome, e eu e Silas está aqui, ó, com dor, num ambiente frio, escuro. Ali era o momento de Paulo e Silas reclamar. A mesma fala de Elias poderia ser expressa por eles. E o curioso é que Elias vai para o deserto, né? Sozinho, ele deixa o seu ajudante de lado, e nos momentos de medo e de dificuldade, normalmente, nós precisamos de ajuda. E nesse momento de ajuda, quando nós escolhemos ficar sós, é um momento terrível. É nos momentos de dificuldade que você precisa de ajuda. É nos momentos de dificuldade que você não pode se isolar, embora muitas vezes nós queremos. Você chega a pensar: não, esse é o meu momento. Mas o seu momento precisa ser acompanhado por pessoas que perseverarão em oração por você, por pessoas que estarão ao seu lado, te dizendo: ei, levanta a cabeça. E principalmente pelo Senhor. Nos momentos de dificuldade, você não pode se isolar do Senhor. Você precisa buscar ao Senhor. E nós vamos ver que a reação de Paulo e Silas na prisão é totalmente diferente da de Elias, porque em vez de perguntar por quê, eles cantam e adoram ao nome do Senhor. E no restante da história você vai ver. Abra lá em Atos 16. Atos 16, o versículo 26. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. O poder do louvor, o poder da adoração em meio às dificuldades, fará com que as correntes que te aprisionam caiam. Você vê, Elias naquele momento, ele tem essa pergunta: por que eu, Senhor? Mas Deus mesmo assim não abandona. E nós vamos perceber que em meio às dificuldades, ao desânimo, Deus sempre entra com providências na sua vida, da mesma forma que Ele entrou com providências na vida de Elias. E primeira providência de Deus em meio à crise, em meio ao desânimo, em meio ao desespero, é que o Senhor nos alimenta. Nós vamos ver no versículo 5 e 6. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. E o anjo disse: levanta-te e come. E lá estava um pão assado e uma jarra de água. No momento da dificuldade, Deus vai chegar para você e vai dizer: filho meu, levanta-te, eu vou te alimentar. É o alimento espiritual, é o alimento físico. Se você já passou por momentos de escassez na sua vida, Deus muitas vezes levantou alguém para te socorrer. Se você, no momento que você estava com o coração amargurado, triste, sofrido, chorando por dentro, Deus levantou um irmão para te dar uma palavra. Ou às vezes uma pessoa que você não tem nem intimidade para te dar um abraço. E isso alimentou seu coração.
Alimenta seu coração. Como Jeremias 15:16 vai dizer: Tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou teu. E as tuas palavras para o meu coração são alegria e felicidade. Deus te alimenta com alegria e felicidade, que é o que Ele pode te dar. Ele pode te dar esperança. Nós vemos que como servos não estamos livres de não enfrentar problemas. Nós vamos enfrentar problemas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós somos servos, mas estamos na terra e também sofremos. A segunda providência de Deus em meio à crise é que Deus fala com você. Quando nós vamos para o versículo 11, nós vamos ver que passou um vento forte, mas Deus não estava no vento. Mas quando nós olhamos para Mateus capítulo 16, versículo 26, Jesus olha para os discípulos no barco e perguntam: por que vocês estão assim tão medrosos? Como é pequena a vossa fé? E Deus manda o vento parar. O vento se acalma. Deus, nessa passagem, comandava o vento. Mas para Elias, Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto e Deus não estava no terremoto. Como nós lemos em Atos 16, 26. Deus estava no terremoto lá na cadeia, onde a prisão se abriu para Paulo e Silas. Mas para Elias, Deus não estava no terremoto. Veio fogo, mas Deus não estava no fogo. E nós vimos que Deus estava no fogo em 1 Reis 18 com o próprio Elias. Mas nesse momento de Elias, Deus não estava no fogo. E nós vamos ver no final do versículo 11, no versículo 12 já, que depois do terremoto e do fogo, veio um sussurro calmo e suave. Vivemos dias em que se prega muito que para Deus falar com você, precisa coisas grandiosas acontecerem. Muitas igrejas pregam, muitas pessoas se sentem cheias de Deus quando vê milagre, quando vê cura, quando vê libertação. Deus faz milagre. Letícia, ontem estávamos aqui agradecendo a Deus pelo milagre. Deus faz cura. Deus faz libertação. Quantos de nós estávamos perdidos? Víamos que não tinha chance e Deus nos libertou, estamos aqui. Eu cresci na igreja, cresci aqui, mas em uma fase da vida, quando não nos alimentávamos da palavra do Senhor, muitas vezes a correria, o trabalho, nós nos afastamos e isso aconteceu comigo. E foi num sussurro calmo e suave que o Senhor falou comigo, naquele quarto de hospital, numa das noites, pelo momento mais difícil que eu e minha família estava passando, mas Deus tinha um plano, e hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui, não pelo meu pai, mas porque Deus nos mostra
que sem Ele nós não somos nada. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Hoje a minha noiva está aqui. Isso só Deus faz. E Deus não precisa de coisas grandiosas para te trazer para perto. Muitas vezes nós esperamos coisas maravilhosas, coisas grandiosas de Deus, mas é no silêncio, é na calmaria, é quando você entra no quarto, dobra o seu joelho, fecha a sua porta, é naquele momento, no silêncio, Deus está falando ao seu coração. Não espere coisas grandiosas. Entre no seu quarto, feche sua porta. Tenha certeza que Deus irá falar com você. Muitas vezes no silêncio Deus também está trabalhando, porque Ele não para de cuidar. Isso Elias não percebeu, mas nós podemos perceber através da vida de Elias, tirar aplicações para a nossa vida. Deus fala com você para que, o terceiro ponto, para mostrar a você que você precisa seguir. No meio da crise, Deus fala com você para te tirar do lugar de onde você está. E Isaías 49, a parte B, vai dizer: levante a sua voz fortemente, não tenha medo, diga às cidades: eis, aí está o seu Deus. Em outra linguagem, este é o meu Deus. Em meio à crise do desânimo, Deus vem com providência para chegar na sua vida e dizer: ei, levanta-te. Ele manda Elias e ungir Azael, Jeú e Eliseu. Eliseu era o substituto de Elias. Deus usa Elias no pior momento dele para ungir um substituto e a obra não parar. Mas se você pensa que Elias ungiu e acabou, não. Elias seguiu junto com Eliseu por um tempo. Elias saiu da caverna, foi ungir Eliseu, seu substituto, e exerceu a ordem de Deus. Quando eu olho para os momentos de dificuldade, vem à mente e ao coração o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Elias se levanta, sai daquela caverna fria, escura, e vai ao encontro de Eliseu, e seguem juntos. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas ali não é o teu lugar. O vale, a aflição, a tristeza, ela pode chegar em algum momento, mas não se esqueça que maior que tudo está o nosso Deus. Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós também veremos, alegrem-se no Senhor, mais uma vez alegrem-se. Deus, Ele está sempre olhando para você. Nos momentos de dificuldade, busque ao Senhor. Não deixe que o seu problema, não deixe que o desânimo
tome lugar na sua vida, mas dê lugar ao Senhor, que é quem pode resolver tudo. Isso na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar e principalmente no seu ministério, porque a obra não vai parar. Se você chegou essa manhã com esse sentimento, faça dessa canção a sua oração e diz: aquieta minha alma, Senhor. Faz o meu coração ouvir tua voz e me chama para perto, para que eu não sinta que eu estou só. Porque você não está só. Você tem um Deus que está com você. E você vai perceber, com a alma tranquila, que o Senhor está contigo. E que Ele virá com providências sobre a tua vida. Amém.